Então, uma vez que o projeto sob algoritmo de ordenação em tempo linear foi importado com sucesso, tá? Só relembrando aqui que nos testes vocês precisam aqui retirar essa falha que tem e dar o new na implementação de vocês, tá? Então agora vamos à explicação do que realmente precisa ser feito. Nesse pacote sorting e nesse pacote útil, os alunos não devem mexer absolutamente em nada, tá? Aqui são funções úteis que vocês podem utilizar, vão utilizar certamente ao longo do curso de Leda, tá? E isso daqui faz parte de toda a modelagem do design para algoritmos de ordenação. Então, pacote sorting e pacote útil que está aqui dentro, vocês não mexem absolutamente nada. Do contrário, a modificação que vocês vão fazer pode gerar um erro de compilação ou não vai funcionar na hora que forem corrigidos os testes, com os testes, tá certo? Então vamos lá. Aqui está a implementação do Counting Sort, que é uma implementação que vai aplicar a estratégia do Counting Sort vista em sala de aula, tá certo? E tem uma melhoriazinha nessa implementação que é para evitar o desperdício alocando o array, certo, de contadores com o tamanho máximo sendo o tamanho sendo o máximo inteiro presente. Então vamos supor, o Counting Sort ele é um algoritmo que ele vai guardar, por exemplo, de 1, pode guardar de 1 até um valor k. Vamos supor que esse valor k seja 1 milhão. Certo? Então, na hora que você vai alocar o array de índice C, não faz sentido você alocar um array de 1 milhão se lá em tempo de execução o array que você tiver, o maior valor que está armazenado lá seja 1000, por exemplo. Tá certo? Então, se você tem o maior valor armazenado lá no seu array que você vai ordenar ele, certo? Por exemplo, lá em alguma posição você tem lá o valor 1000, você vai varrer o array inicial, ver que o maior valor é 1000 e você vai alocar o arrayzinho C de índices, tá? De posições com o tamanho 1000. Então essa é a otimização que precisa ser feita em relação ao que foi mostrado em sala de aula do Counting Sort, certo? Então, o que vocês precisam, certo? Na realidade é, primeiro, na hora que vocês receberem o código pronto para implementar, deletem essa exceção e coloquem o código de vocês. Se vocês colocarem o código e lá na frente colocarem a exceção, isso vai continuar dando erro na hora que for testado, na hora que for corrigido, tá certo? Então, vai a dica para que vocês, que é algo bem intuitivo, para que vocês façam aí a implementação de vocês retirando o código que vocês já receberam, tá? E a outra implementação do Counting Sort, que é o Extended Counting Sort, ele já é uma melhoria também do Counting Sort, certo? Ele considera a classe Counting Sort que vocês viram em sala de aula. Desta vez, vocês vão satisfazer mais requisitos ainda, tá? Que primeiro vocês vão alocar o tamanho mínimo possível para o array de contadores C e ser capaz de ordenar arrays contendo números negativos também, certo? Só relembrando que no Counting Sort você pode ter, ele vai ordenar elementos de 1 a k, certo? K. E em tempo de execução você pode ter aí array que teria um número mínimo aqui de, por exemplo, 400 e lá na frente o número máximo de 1000. E os outros números entre 400 e 1000, tá certo? Então, você não precisa alocar na realidade nenhum array de tamanho 1000 como estava no caso do Counting Sort, certo? O Extended Counting Sort, ele vai ver qual é o mínimo, qual é o máximo, e aí eu poderia alocar um array aí, certo? De 1000 menos 400, que vai dar 600 posições. Então, é a otimização a mais que você tem na alocação do array de contadores. Tá certo? E outra coisa que você deve levar em consideração é que você deve ser capaz de tratar números negativos. Por exemplo, aqui tem um número menos 40, certo? Lembrando que os números do Counting Sort que estão dentro do array a ser ordenado, eles são usados como índice do array de contadores, tá certo? Então vocês vão precisar aí trabalhar de alguma forma no algoritmo de vocês para lidar com essa informação, que um número negativo não pode ser um índice de uma rede de contadores. Ok, pessoal? Então, são essas duas otimizações que vocês precisam fazer nessa implementação que é o Extended Counting Sort. Bom trabalho a todos.